Bom dia, queridos. Estou extremamente feliz por estar com vocês nessa manhã. É motivo de alegria compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. O Jeff, nós já nos conhecemos há alguns anos. Ele participou muito da minha formação pastoral. O Thiago, como um pastor, tem as digitais do Jeff. Então é muito legal, é muito gratificante poder partilhar da palavra do Senhor, daquele que me formou, me ajudou nessa caminhada pastoral, e saber que Ele confia o púlpito da sua igreja para que eu possa compartilhar a palavra de Deus a vocês. Então, obrigado, Jeff. A Igreja Batista Urbana de Guarulhos, é muito bom ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Olha o tamanho que vocês estão. Isso é motivo de alegria para nós, de podermos ver que o Senhor continua agindo por meio da sua igreja, e nós ficamos alegres com isso. Então, obrigado pela recepção. Muitos de vocês eu já conheço, vocês frequentam o Didaquê, passam por lá, aí ouvem um pouco do Thiago lá. Então, quero com vocês, sem mais delongas, ler o texto que nos é proposto nessa manhã, que está lá no livro de Gênesis. Gênesis 41, é uma leitura um pouco longa, mas será necessário fazermos ela. Gênesis capítulo 41, versos do 37 ao 57, vamos ler esse bloco, ok? Eu sei que é um pouquinho longo, 20 versículos, mas calma. É para a gente entender aqui a palavra de Deus. Todos comigo? Acho que no telão também está. Assim diz a palavra do Senhor. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem que está o Espírito de Deus? Estou lendo na NAA, ok? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão, ou o anel de selo da mão, e pôs no dedo de José. Mandou que vestissem com roupa de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: incline-se em todos. Deste modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafinate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés,
pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, aqui está a sua palavra, ela é preciosa, ela é rica. Ajude-nos, Senhor, nessa manhã, a partilhar aquilo que o Senhor já partilhou comigo no meu estudo. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já bem disse o Jeff, hoje nós estamos no 4º sermão dessa série sobre política, cujo tema hoje é política e graça. Hoje nós vamos, através do texto que nos é proposto, partilhar com vocês sobre como podemos, por meio da política, observar, ver a ação da graça de Deus por meio daqueles que deveriam nos servir. Dito isso, eu costumo e gosto de assistir filmes. Eu não sei se você gosta, mas depois que eu casei, virou quase que a nossa noite. Sábado à noite é a noite do filme. Não pode passar despercebido. Tanto é que a Flávia me fez assinar um pacote do Cinemark lá, que uma vez por mês nós temos que ir ao cinema. Depois que você casa, filmes são uma realidade. O Jeff me conhece, o pessoal brincava: Thiago, você só lê, dorme com Gruden. Depois que você casa, a história muda. Agora nós partilhamos de outras realidades, de um bom filme. E nessas noites de sábado, assistindo algum filme, nós paramos para assistir um filme muito, até antigo, 2014 é esse filme, mas que é muito legal, que é chamado O Candidato Honesto. Quem aqui nunca assistiu esse filme? Com o Leandro Hassum, que interpreta ali um político brasileiro, como conhecemos bem aquela figura que aparece do político brasileiro, cresceu na periferia, pobre, sem nada, construiu uma vida e está na tentativa de lutar pelos direitos do povo. O filme começa mostrando essa trajetória desse personagem, conhecido no filme como João Ernesto, que no filme é um deputado. E é interessante que algumas características e caricaturas que são apresentadas do personagem nos coloca diante do cenário que nós vivenciamos. Porque o filme já começa mostrando que ele é um deputado e candidato à presidência da República, e ao mesmo tempo ele usa dos benefícios do Estado para fazer e viver a sua vida particular, como por exemplo ele usa o helicóptero do governo do Estado para passear e ir para a sua casa de praia, mostrando o abuso de poder, a corrupção, e uma caricatura de uma forma de sátira que é muito vista na nossa sociedade.
Ele é mentiroso, ele é corrupto, ele engana. A mulher dele uma hora fala a polícia e ele está cochilando, ele acorda, chama meu advogado. Ele é assustado, porque essa é a caricatura quando nós estamos falando de um candidato no Brasil. Não só no Brasil, mundo afora também. Mas dentro da nossa realidade, essa caricatura está postada. E com isso, com esse filme, nós podemos enxergar que nós nos acostumamos a essa realidade. Parece que é comum, já diante de nós olharmos a esse padrão político, a essa caricatura que é pintada sobre a política e dizer, é assim mesmo, não tem o que fazer. Nós nos acostumamos com essa realidade. Mas a pergunta que devemos nos fazer é, como servos de Cristo, como ministros e agentes da graça de Deus, diante do cenário cívico, diante da sociedade, nós ainda devemos ter esse olhar sobre os políticos, sobre a política. Nós devemos nos acostumar a essa realidade. Ou devemos, a partir do entendimento que temos da nossa fé, buscar pessoas que estejam engajadas no bem comum, em promover a graça comum na sociedade. Então, portanto, é isso que eu quero propor a você nessa manhã, com esse texto que acabamos de ler. Mas deixe-me colocar você no contexto histórico da passagem, porque essa história é muito longa. Eu li só um bloco, porque o outro bloco eu queria conectar você na história. Faraó, ele é o rei do Egito, ele é o governante maior do Egito, e ele tem um sonho, na verdade dois, que apenas um tem um significado único. Faraó, ele sonha com 7 vacas fortes, fofinhas, bonitonas, à margem do rio Nilo, saindo. Ele está de pé diante desse rio. O rio Nilo, ele simboliza dentro da cultura egípcia a prosperidade, porque era no rio Nilo, ele vivia cheio, ele fazia com que o Egito fosse próspero. Então é impensável pensar nessa seca que viria, no qual Deus anuncia. Então o faraó tem esse primeiro sonho, durante a noite, 7 vacas fortes, bonitas, belas, gordas, e 7 vacas magras, feias, raquíticas, que saem do rio Nilo. As magras, elas comem as gordinhas. E Faraó, ao contar o sonho a José, depois diz que, mesmo comendo as gordinhas, o resultado deveria ser melhor, né? Mas elas continuam magras, continuam secas. E Faraó acorda nesse primeiro sonho. E naquela época não tinha streaming, tá? Faraó, ele não pode passar a noite vendo Netflix por causa do pesadelo, como geralmente nós fazemos. Ou ele não poderia acender a lâmpada, vamos ler o livro. Era diferente a forma de iluminação, não era com a tecnologia que temos hoje. Então o jeito é Faraó voltar a dormir. Não tem outra maneira. Ele volta a dormir e volta a ter outros sonhos. As figuras são diferentes. Não são mais vacas, não são mais animais que demonstram a prosperidade do Egito. Agora a figura são os trigos, as espigas. E nesse novo sonho de José, há 7 espigas fartas, graúdas, e 7 espigas magras. Que as magras, as já ressecadas pelo tempo, são engolidas novamente. As magras engolem novamente as graúdas. Resultado: Faraó acorda do sonho, do pesadelo. Na mesma noite,
Faraó tem 2 sonhos. Na mesma noite, Faraó acorda por 2 vezes depois de um pesadelo. Na manhã, Faraó está angustiado. Ele busca tentar encontrar no seu reino alguém que possa interpretar o seu sonho. Quem seria essa pessoa? Os seus magos, os seus sábios, não puderam dizer a Faraó o que significa esse sonho. O que acontece? O copeiro do rei, o copeiro de Faraó, aquele que esteve na prisão com José no capítulo anterior, que José interpretou o seu sonho, quando está diante de Faraó, lembra e diz a Faraó que há alguém capaz de interpretar o seu sonho. Quem é essa pessoa? José. Faraó imediatamente manda chamar José, se limpa, troca de roupa, sai da prisão, se apresenta diante de Faraó, e Faraó pede para que ele interprete. Perceba que o texto, ele é tão precioso nos detalhes, que quando José aparece diante de Faraó, no contexto, ele diz que não é ele que interpreta os sonhos. É Deus que dá a interpretação a ele. Essa habilidade não provém de si mesmo, ela provém de Deus. José, mesmo em uma terra estrangeira, é alguém que continua na dependência de Deus. Mesmo em uma situação difícil, de prisão, de humilhação, José continua na dependência de Deus. Não sou eu, Faraó, é o meu Deus que pode interpretar. E com isso, José interpreta o sonho de Faraó. Parece que para Faraó essa interpretação faz sentido. E Faraó coloca José numa posição alta do governo para que ele possa executar esses planos. Eu vou explicar tudo isso ainda. Mas o ponto aqui para contextualizar você é que nessa manhã eu quero que você entenda que aqui está o meu primeiro ponto do sermão. Farei um sermão batista raiz, 3 pontos. Então aqui está o primeiro. Todo governo é instituído por Deus. No entanto, ele utiliza mecanismos humanos, muitas vezes, para essa escolha. Então todo governo é instituído por Deus. No entanto, muitas vezes, ele vai usar mecanismos humanos para essa escolha. Perceba os eventos que acontecem na história de José, e perceba a providência divina que ocorre para que José chegasse a esse ponto. José, quando chegou no Egito, ele tinha 17 anos, um jovem, imaturo. E agora, chegando nos versos 37... aos 30 anos ele toma posse, ele é um governador. Deus conduziu toda a história de José. José, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos. José foi injustiçado na casa de Potifar. José, ele foi preso. Perceba todos os eventos na vida de José que corroboram para o momento que ele chega. Agora, ele precisava estar onde ele está para interpretar o sonho que Deus deu a Faraó. É Deus que estabelece os seus reinos, meus irmãos. É Deus que levou José ao Egito para que ele pudesse assumir essa posição. Quando Israel pediu um rei, Deus estabeleceu um rei, Saul. Não era o rei que Deus queria o povo, mas Deus deu. Quando Israel pecou por diversas vezes na terra prometida com a idolatria, Deus estabeleceu um reino para subjugá-los por 70 anos, a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Quando o tempo de juízo cessou, os 70 anos de cativeiro, o que Deus faz? Deus levanta Ciro para libertar Israel, para que eles pudessem regressar à sua terra.
Quando Jesus é interrogado por Pilatos, perto da sua crucificação, quando ele está preso, Jesus diz o seguinte a Pilatos, lá em João 19:11: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não foi dada. Todo poder, querido, é derivado de Deus. Não há nenhum momento na história, não há nenhum reino que seja estabelecido, que não seja da vontade soberana de Deus. Em toda a narrativa bíblica, em toda a história bíblica, nenhum reino foi submetido, nenhum reino foi inaugurado, nenhum reino se estabeleceu, se não fosse a soberania de Deus. Abraham Kuyper, um estadista holandês, teólogo reformado, conhecido por nós reformados, ele vai dizer o seguinte sobre esse aspecto: toda autoridade de governo sobre a terra origina-se somente da soberania de Deus. Quando Deus diz a mim obedeça, então humildemente curvo a minha cabeça, sem comprometer nem um pouco minha dignidade pessoal como homem. Assim sustenta a palavra da Escritura: por mim reis reinam. Ou como um apóstolo no outra parte tem declarado: e as autoridades que existem foram instituídas por ele, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenância de Deus. Todo poder que é instituído, toda autoridade que é instituída, querido, está sobre o controle e sobre a soberania do seu e do meu Deus. Nenhum trono pode ser estabelecido sem isso. Agora, perceba, você pode estar se perguntando aí: ok, Tiago, mas e a Rússia? Ok, Tiago, e a Coreia do Norte? Ok, Tiago, e a China? Esses governos tiranos, esses governos que oprimem o povo, também foram instituídos por Deus? Sim. Meu irmão e minha irmã, nada sai do controle soberano de Deus. Para justificar isso, João Calvino, em seu comentário de 1 Samuel, no texto que o Jeff pregou na última semana, vai dizer: quando Saul assume o trono, quando Deus quer punir uma nação, sabe o que ele faz, de João Calvino? Ele dá líderes corruptos e iníquos. Até quando entram os tiranos, até quando entram os corruptos, até quando há esse tipo de governo, está debaixo da soberania de Deus, nem que seja para julgamento da nação. Nada, querido, nenhum governo, nenhum trono é estabelecido sem Deus instituir. Queridos, será que os nossos governos não é um sinal do estado, da forma de como estamos vivendo em sociedade? Deixe-me dar um exemplo prático. Será que somos honestos em devolver um Pix que foi errado para a nossa conta? Esses dias alguém depositou um Pix na minha conta, e eu nem sei quem era. Era um valor pequeno, mas falei: ué, não é meu, não pedi, ninguém está me devendo esse dinheiro. Será, meus irmãos, que somos honestos a tratar das leis de trânsito no dia a dia? No cuidado das leis? Será que somos íntegros nos nossos trabalhos, em cumprir as demandas que não são entregues com integridade? Ou burlamos as regras, as leis para os nossos benefícios? Não tenha dúvidas que se estamos com governos tiranos, se estamos sobre governos que nos oprimem, isso demonstra a forma como estamos agindo como sociedade. Não tenha dúvidas. Queremos governos justos, queremos governos honestos, queremos a prática da justiça, mas como vivemos sem sociedade, não implica essa implacável grito de justiça que proclamamos. Como, meus irmãos?
nós estamos vivendo em sociedade? Imposto de renda, né? Duro, né? Esses dias eu estava numa briga com a Flávia lá, porque a Receita estava tirando um absurdo. Eu falei, amor, que absurdo isso aqui. Eu sei. Dói no coração ver aquele desconto do imposto de renda. Mas a forma como agimos com sociedade vai nos mostrar, pessoal, vai nos mostrar, queridos, o tipo de governo que nós temos. Olha o estado do Rio de Janeiro. Por que vocês acham que chegou àquele ponto? É a forma como vivemos em sociedade. Vai refletir o governo que nós temos. Mas perceba, queridos, há um ponto interessante no texto. Que ok, os governos são estabelecidos por Deus. Deus é soberano nessa escolha. Nenhum rei se levanta sem ele. Mas perceba que Faraó, ele é criterioso a escolher aquele que vai assumir essa posição. Ele diz que precisa de alguém que seja inteligente. Algumas versões vai dizer sábio. Outras versões vão dizer que tenha conhecimento. Faraó está buscando esse tipo de pessoa. Ele é criterioso na sua escolha. Olha o verso 39 comigo. A última parte. Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado, a versão da NAA vai dizer, e sábio como você. As expressões hebraicas que aqui estão aparecendo, a ideia da NVI vai ser criterioso. A expressão que está aparecendo é um sinônimo de Hockman, sabedoria. A expressão bin é a que aparece. Basicamente, o significado diz uma capacidade de captação julgadora e perceptiva é demonstrado no uso do conhecimento. É alguém que está diante de uma situação, está diante de uma realidade, e ele possui a capacidade de julgar aquilo, de aplicar o seu conhecimento, porque ele usa a expressão sábia, sábio, hakan, a expressão hebraica, alguém que aplica a sua experiência, aquilo que ele já recebeu no seu intelecto, na sua vida, no seu trabalho, no seu governo como um estadista. Então perceba, Faraó ele é criterioso ao escolher quem deve assumir essa posição. Precisa ser criterioso, precisa ser sábio. Não é qualquer um para assumir. Não é qualquer indivíduo para assumir. Tem que ter essas qualidades. Ele precisa saber julgar diante do problema que é posto. Como eu vou resolver essa situação? Perceba que Faraó, ele ouve os dados que José traz a ele, ele analisa o plano de governo de José, e com base nisso, ele faz a sua escolha. Com informações, sabendo. Queridos, no dia 6 de outubro, eu quero propor a você que você tenha a decência de, antes de sair de casa para votar, você pesquisar o candidato que você vai votar. Você saber o plano de governo que ele está propondo para a sua cidade. Você observar se essa proposta de governo, ela vai melhorar a vida dos vulneráveis. Você observar se essa proposta de governo, ela vai fazer o bem comum da cidade de Guarulhos. O bem comum da sociedade que você faz parte. Alguém que vai governar a sua cidade, querido, precisa demonstrar capacidade, precisa trazer soluções para os problemas que a cidade está apresentando. José apresenta soluções para o problema que está diante dele. Quem vai governar, vocês precisam apresentar.
Ah, mas porque ele fala bem? Ah, mas porque ele enfrenta o sistema? Ah, mas porque isso e por aquilo? Tolice. Você não está usando a sabedoria bíblica para fazer as suas escolhas. Mas ok, sabemos que Deus é quem institui os reinos. Sabemos que muitas vezes Deus usa os mecanismos humanos para que isso aconteça, como as urnas eletrônicas ele vai usar dia 6 de outubro. Agora, José assume o poder, está no governo. O que esperar dele? O que ele deve fazer? E aqui está o segundo ponto do sermão. Todo o governo é posto para exercício dos propósitos de Deus. Todo o governo é posto para o exercício dos propósitos de Deus. José se torna uma autoridade no Egito. As imagens que o texto nos apresenta, do versículo 46 em diante, é Faraó dando o seu anel. O anel do Faraó é o anel de selo de documento. Ou seja, carimbado, é irrevogável, é aquilo. Ele tinha autoridade de carimbar documento, de tomar decisões, sem antes consultar o Faraó. Esse anel é dado a José, para verificarmos a tamanha responsabilidade que José possui. O anel de selo é dado a ele. Faraó veste ele com as vestes de traje real, linho fino. A corrente de ouro, a apreciação real é dada a José. Além disso, uma carruagem que vai após a de Faraó é dada e é dito para que abra um caminho e se curvem diante de José. E o texto ainda vai nos dizer que Faraó diz que a sua glória, a sua exaltação, José, só é inferior a mim aqui no Egito. Olha só, quantas honrarias José está recebendo. Tudo isso está no texto. Além disso, Faraó, um homem sagaz, não é rei à toa. Ele constitui José na sociedade para que eles respeitem. Qual que é a forma que Faraó faz isso? Faraó dá um nome egípcio para ele. Para que o vejam com respeito, com autoridade. Não só isso, como o nome dele, provavelmente os comentaristas têm alguma crise com o nome porque não sabe o real significado, mas talvez possa ser o significado desse nome egípcio. Deus falou e ele vive. Que Faraó dá a José. Mas Faraó também dá uma esposa a ele, para que ele possa se integrar. E não é qualquer esposa. Ele dá a esposa de um sacerdote, que é um dos sacerdotes mais conhecidos da época. Respeito. É da família real agora. Se integrar na cultura. Mas o problema está diante de nós ainda. Porque se pararmos na leitura aqui, a pergunta que fica é, ok, é mais uma história triunfalista. O menino marginalizado, o menino que sofreu problemas na infância, o menino que teve dificuldade na sua juventude, traições, agora assume uma posição de prestígio. Agora assume uma posição real. A pergunta é, por que José foi colocado nessa posição? Porque José está nessa posição que Deus o colocou. Deus não dá poderes aos homens apenas pelas honrarias, meus irmãos. Deus não dá responsabilidades aos homens apenas para desfrutar da posição. Esse lugar é o lugar do serviço. Abraham Kuyper ainda vai continuar no seu livro O Calvinista, que é um livro maravilhoso que fala sobre política, leia. Ele vai dizer, além de tudo isso, ele é instituído por Deus como seu servo, a fim de que ele possa preservar a gloriosa obra de Deus na criação da humanidade. Ele é servo, é um servo instituído por Deus. Mãos na massa, José. Vamos ao serviço, José. E aqui eu preciso citar um teólogo renomado, chamado Tio Ben, o famoso tio do Homem-Aranha.
grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. José, agora é hora de tirar o plano de governo do papel. Se você não concorda, recorda, o próprio José disse que a Faraó o que deveria ser feito, nos versos 33 e 34. O plano de ação está montado. Qual que é o plano de ação? Colocar homens supervisores em toda a terra do Egito e colher parte, uma quinta parte, o texto vai nos dizer, dessa colheita. Uma porcentagem dessa colheita durante os 7 anos de prosperidade deveriam ser guardados em armazéns. Um plano de governo está montado. Uma solução para o problema foi estabelecida. O plano é bom. E José, é interessante que o texto, verso 46, vai nos dizer que ele assume esse governo com 30 anos, ele começa a servir como governador maduro, experimentado, não é mais um menino. É a característica de alguém que precisa governar, maduro, experimentado pela vida. Não esses garotos da política que só querem causar auês. Ficam gritando comunismo, socialismo, liberalismo. Imaturos, sem propostas, sem planos de ação. José não. Mas é interessante que o verso 46 vai nos dizer, na versão NAA, que ele se apresentou a Faraó. Na versão da NVI, a ideia é: começou a servir a Faraó. Mas o texto hebraico, ele traz outra conotação, que o texto hebraico comunica que ele está de pé diante de Faraó. É uma posição de obediência, respeito e prontidão para o serviço. José está de pé diante de Faraó, comunicando: estou pronto para fazer aquilo que eu fui designado para fazer, servir o povo, servir aqui no Egito. É isso, querido. A função de José é servir. A função de um governante não é, em hipótese alguma, a inércia do poder. As autoridades são instituídas por Deus para cumprir seus desígnios por meio do serviço. Perceba que José faz isso com excelência, porque o texto nos diz que ele percorre todo o Egito. Ele não é negligente. Um governante que serve, ele não é negligente. E a prosperidade é tanta que ele nem consegue mais contar os mantimentos. Ao ponto que foi tão positivo o plano que José estabeleceu. Ficou como areias do mar, o texto nos diz. Ou seja, não é possível contar, passou. Os celeiros estão cheios, os celeiros estão prósperos. O serviço, como quando nós servimos, quando nós entendemos aquilo que nós fomos designados a executar, quando nós não somos negligentes. O resultado é esse, queridos. A autoridade que for instituída por Deus, dia 6 de outubro, ela precisa ter em mente que essa é a função, precisa ter em mente essa função, a promoção do bem comum. José trabalhou incansavelmente numa terra estrangeira, que nem adorava o mesmo Deus que ele, mas sabia que a sua missão, a sua vocação deveria ser essa. E nós estamos preocupados com a bancada X, Y, Z, buscamos esses interesses de bolhas. José não está inserido em uma bolha. Por quê? Ele está numa terra estrangeira. Ele não cultua os deuses do Egito. Ainda assim, ele busca o bem comum da sociedade. Ele busca exercer e servir
aquilo que Deus colocou ele para fazer. O problema é que queremos eleger aquele que vai nos dar um cargo na prefeitura, né? Vai facilitar a sua vida, né? Sua cirurgia vai sair, né? Se você votar em ciclano. Se você apoiar candidato X, Y. Somos egoístas. Estamos buscando aquilo que vai nos trazer benefícios apenas para nós. É por isso que os hospitais estão cheios. É por isso que a segurança pública não funciona. É por isso que a educação é um caos. Colocamos no governo homens e mulheres negligentes, que não possuem planos de governo consistentes e nem estão interessados em ser agentes de Deus para refrear o mal da sociedade. Esse é o problema. Estamos buscando os interesses da nossa bolha particular ou da nossa família. É por isso que nós precisamos entender, queridos, que os reis não fazem história. Eles apenas servem a história. Devemos lembrar disso em dias incertos, quando regimes malignos torcem o nariz para a justiça e milhões os aplaudem, quando os reis obscuros prevalecem com aparente impunidade e pessoas justas são engolidas pela noite. Lembre-se de que esses reis não fazem história. Lembre-se que esses governantes não fazem história, mas Deus os usa para efetuar seus propósitos. Então perceba, conforme nós vimos nesses últimos pontos, Deus é quem estabelece os reinos e faz utilizando os meios comuns. É Deus que coloca no trono para cumprir os desígnios com o serviço. Agora, o que devemos esperar dos governos humanos? Com isso eu proponho a vocês meu terceiro e último ponto. Todo governo humano precisa espelhar o governo futuro de graça. Todo governo humano precisa espelhar o governo futuro de graça. O ponto é, meus irmãos, que nós precisamos dos governos. Os governos, eles colocam ordem. Obrigado, querido. Os governos, eles colocam ordem na sociedade. Os governos ajudam na administração da sociedade. Os governos são agentes da graça para refrear o pecado na sociedade. Se você ler Romanos 13 com atenção, você vai perceber que Paulo está dizendo que os governantes servem para isso, para promover o bem, para punir o infrator, porque isso traz ordem à sociedade. E Deus usa José no Egito justamente para evitar que o povo morresse de fome. Perceba, os governos precisam existir. E eles precisam existir com a prática de justiça. A fome chegou no Egito. Isso acontece porque o pecado está instaurado no mundo. Assim como enchentes, tsunamis, por vezes trazem calamidade. Como nos engajarmos na solução? Como a política deve se engajar em soluções assim? Quando as calamidades surgem por meio do pecado, como a fome surge. Perceba que José, o texto em momento nos diz que Faraó ele está desesperado por comida. Perceba que é bem possível que a classe real nem percebeu isso. É o povo que percebeu essa ausência. Mas a comida está acessível. Porque tem nos armazéns.
o plano foi bem executado. E isso também é a aplicação de justiça, porque geralmente justiça ela tem um significado simplório de apenas julgar e aplicar juízo. Mas Jonathan Leman, no seu livro Por que se enfurece as nações, ele vai trazer alguns conceitos que vão além desse de aplicar de justiça. Que alguém que aplica a justiça vive em retidão. Ou seja, a justiça é a aplicação dos padrões morais virtuosos de Deus no homem. José é um homem íntegro. Ele está aplicando a justiça a um padrão moral que Deus concedeu a ele, dessa integridade, para preservar os mantimentos no Egito. José, ele exerce a sua vocação, ele não é injusto, ele não deixa o seu povo morrer de fome. Perceba que o verso 55 vai nos dizer que eles clamam por comida. A ideia hebraica aqui é um pedido de socorro. A fome está tão severa, a fome está tão árdua, que eles pedem socorro. Por favor, nós precisamos de comida, senão eles vão morrer. José faz o quê? Ele abre as portas dos armazéns, para que seja distribuído todas essas comidas. Perceba, esse ponto é interessante, porque não só o Egito é beneficiado por isso. Há uma ação de graça aqui. As outras nações, elas são beneficiadas pelo serviço de José. Você não tem ideia o que o nosso servir pode alcançar. As fronteiras que o nosso serviço pode ir. E assim é José. Ele não tinha ideia que o seu zelo e o seu cuidado faria com que as nações não morressem de fome, porque desciam ao Egito para comprar o trigo para o pão. É a graça. É a graça sendo manifestada. É a justiça sendo manifestada por meio dos padrões morais que José, um homem íntegro, fiel ao Senhor. E isso é tão perceptível sobre a integridade de José diante de Faraó e de Deus, porque os nomes dos seus filhos são nomes hebraicos, não são nomes egípcios. José, ele preserva a sua identidade. José, ele preserva quem ele é. A cultura, a política que ele vive, não contamina ele. A sua fidelidade ao Senhor é preservada. Então sim, é possível ser um crente autêntico no meio político. Sim, é possível ser leal ao Senhor na política. Porque José está no meio do caos, paganismo. Daniel estava na Babilônia. A fidelidade ao Senhor, a integridade diante do Senhor, não é sobre a posição que você está. É uma condição do coração. A gente odeia a política porque geralmente nós falamos, quem vai para a política vira um João Ernesto, né? Mas olha os exemplos que nós temos. José, no Egito, terra pagã. Vários deuses eram adorados. Daniel, tanto é que Daniel, a figura aqui é que Daniel faz um contraste entre a sua vida
e a vida de José quando escreve o seu livro. Porque as mesmas figuras nós percebemos na leitura do livro de Daniel. Foi fiel na Babilônia. Sempre é sobre a inclinação do nosso coração. Não é sobre a posição. É possível permanecer fiel em cargos públicos, sim, ao Senhor. É possível não adorar a César em cargos públicos, sim. É possível exercer a graça de Deus nos cargos públicos, sim. É interessante que a pergunta que fica é: como nós podemos ser esse governo que espelha essa graça futura? Como os governos podem ser esse modelo dessa graça, que espelha essa graça e essa justiça futura? E com isso eu li uma reportagem de um livro que Wright, ele acabou de escrever, Jesus Under the Powers, Jesus entre os poderes, que ele escreve com Michael Beard. E ele vai fazer o seguinte comentário de como os governos podem olhar, de onde eles podem se espelhar para esse movimento de graça. Ele vai dizer: a igreja foi projetada para ser um modelo funcional em pequena escala da nova criação, para apresentar ao mundo um símbolo, um sinal eficaz do que Deus promete fazer pelo mundo. Assim, a igreja deve encorajar o mundo a dizer: olha, é assim que a comunidade humana deve ser. É assim que se faz. Os governos precisam olhar para cá, para eles enxergarem o que é graça, o que é a aplicação da justiça. A igreja precisa ser esse referencial para os governos. É assim que eles podem observar essa graça futura. É por meio da igreja de Cristo. É por isso que nós não aceitamos político no púlpito, mas nós vamos questioná-los, nós vamos cobrá-los, nós vamos exigir. Devemos ser esse modelo. A comunidade, ela precisa espelhar essa graça. O mundo precisa visualizar como se deve agir em sociedade os governos. E o exemplo está aqui. E o governo começa aqui. Essa vida em comunidade, na prática da justiça e da graça. Pois é nessa medida que nós esperamos ansiosamente o governo que será instaurado definitivamente por toda a eternidade. É por isso, queridos, que nós não podemos intolerar a injustiça, o preconceito. É por isso que nós não podemos, ao ver o vulnerável, não estender a mão e socorrer quando clama por pão, quando pede socorro. Porque os governos precisam olhar para cá. E nós precisamos, nesse movimento de graça, mostrar a eles que aqui há a aplicação da justiça, aqui há a ajuda ao vulnerável. Aqui há o acolhimento, aquele que o Estado não o recebe. O versículo termina 57 dizendo: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. José alimentou as nações. José evitou que as nações morressem de fome. Mas nós temos um governante maior, um José maior, que governa as nações com graça e justiça, que ao contrário dos governantes que temos, não é negligente, não é corrupto, não é inacessível, não faz promessas que não possa cumprir. Pelo contrário, ele disse que é o pão da vida que desceu do céu e que saciaria a fome de todos aqueles que comessem dele. José alimenta as nações para que elas morressem de fome, mas isso não é suficiente.
Precisamos de Cristo hoje, o pão da vida que desceu do céu, para que eu e você não morrêssemos em nossos pecados. Nenhum governante pode cumprir todas as promessas feitas em seus palanques. Nenhum governante, nem mesmo José, tem o plano de governo mais perfeito. Mas Cristo, o justo, o gracioso, que governa com justiça as nações, diz: venha, deposite a sua esperança em mim. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, porque a sua palavra é tão preciosa e graciosa. Senhor, nos ajuda nesses processos eleitorais que tentam ganhar os nossos corações como ídolos de promessas e planos de redenção. Mas sabemos que nenhum desses planos são redentivos, nenhum deles são Messias. Eles propõem que são Messias, mas não são. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que há um governante, o teu Filho, que governa as nações com justiça, que dá pão ao faminto, que alimenta o necessitado e que governa com amor e graça, e que um dia seu reino será estabelecido definitivamente. Nos ajuda a lembrar disso todos os dias e a guardar nosso coração para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.